Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bom sábado aos meus queridos irmãos, amados de Deus, amigos e simpatizantes do canal que estão nos ouvindo nesse momento. Nós vamos dar início a mais um Hangout. O estudo de hoje é Apocalipse 7, nascem os 144 mil. O estudo é com o irmão Rogério Buzzi, ele já está na sala conosco, o irmão Robson também. Nós vamos fazer uma oração, em seguida eu vou fazer um pequeno comentário a respeito das postagens que eu fiz no chat e nós já damos início ao estudo. Agora são 21 horas e 23 minutos, nós demos uma atrasadinha aí, mas estamos começando aí. Vamos orar, o irmão Robson está com a gente, Robson Lima está com a gente, ele é de São Paulo e vai fazer oração conosco. Vamos orar. Amém, feliz sábado a todos os amados dessa sala. Vamos orar e pedir a direção do Eterno Criador, amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento nós nos esvaziamos de todo o nosso eu, de tudo aquilo que não procede de Ti, Senhor, e que Teu Espírito possa tomar conta das nossas vidas nessa noite, na entrada deste sábado, o Teu dia santo e abençoado, e que possamos Te glorificar e Te agradecer por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas e por tantas ainda que há de fazer sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos espalhados Brasil afora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, todo espírito que não te professa, tudo aquilo que tenta atrapalhar, Senhor, o desenvolver deste estudo. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, que apenas o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no meio de nós, usar a vida do Teu servo. Vamos falar de um assunto extremamente espiritual, que é os 144 mil, e sabemos que Satanás não quer que essas verdades sejam lançadas no meio do povo de Deus, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós te glorificamos e te bendizemos agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, antes de eu passar a palavra para o irmão Rogério Buzzi, eu fiz uma postagem aí, nunca é demais lembrar, os irmãos, creio que estão na sala, os irmãos que estão sempre habituados a ouvir os estudos, e entre nós já existe alguns irmãos que já se conhecem de um outro encontro já. O Robson está conosco já faz um tempo, já nós nos conhecemos há um tempo atrás. Tem alguns outros irmãos que eu vi que estão na sala aí que já nos conhecem também, a Maria Conceição e outros irmãos que assistem o estudo, que nos conhecem também, que às vezes eles não entram no chat aí, mas a gente sabe que eles estão todos aí ouvindo, porque às vezes a gente se conversa fora do Hangout, nos dias assim, então a gente sabe que os irmãos estão sempre aí nos ouvindo. Nunca é demais lembrar, o Rogério, eu particularmente tenho ele como um profeta de Deus, que vem empunhando essas mensagens do tempo do fim agora. Ele tem uma direção dos fundamentos do que está na Bíblia, o estudo dele é baseado em cima dos fundamentos. Você pode ver que tudo que ele vai fazer tem que estar escrito na Bíblia, senão ele não fala. Isso a gente se chama de fundamentos. Então, ele dá essa comida preciosa, esse tesouro que existe no mundo, que é a palavra de Deus. E para que haja mantimento na casa do Senhor, nós precisamos manter esse mantimento, essa comida viva, que vem através dos seus profetas, servos e profetas.
Eu coloquei umas passagens aí referente aos dízimos e às ofertas, porque o Rogério, ele se desdobra, não único exclusivamente só na palavra, ele tem um trabalho secular também, mas isso ajuda bastante o irmão. Então, os irmãos que têm se alimentado dessa comida preciosa aí que o Rogério, através do seu desdobramento, tem luz sobre isso e traz para nós esses estudos. Se os irmãos têm essa benevolência, né, eu coloquei aí um exercício espetacular com Deus, né, para que ele repreenda o devorador e coloque na vida do irmão as bênçãos, né. Isso é um exercício puro de fé, né, que é a contribuição na casa do Senhor. O Rogério, vocês podem entrar diretamente em contato com ele através do Face lá, ele vai passar os dados dele para a gente poder fazer essas contribuições aí. Bom, sem mais, irmão Rogério, com o irmão. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai seja com todos. Amados irmãos, é um grande privilégio novamente estar com vocês. Esse apelo que o irmão Marcílio faz, me permitam apenas dizer, o irmão Marcílio sabe que eu sou meio que contra isso, mas ao mesmo tempo eu acabo me rendendo àquilo que os irmãos têm procurado fazer. Eu posso dizer que, quando eu digo que sou contra, não é que eu sou contra ao que o irmão Marcílio acredita, por favor. Eu tenho muita luta com isso, porque existem hoje tantas pessoas se aproveitando disso, que é difícil para a gente, que quer realmente levar o evangelho, quer buscar pessoas, tem isso no coração, Deus julgue cada um. É difícil para a gente hoje fazer esse tipo de apelo. Então eu me alegro nos irmãos, o irmão Marcílio sabe, espero que cada um acredite, eu não pedi isso ao irmão Marcílio, ele tem sido tocado a falar sobre isso, outras pessoas também têm sido tocadas. E apenas para esclarecer, o meu desejo de fato é ficar apenas no evangelho, mas eu hoje não consigo, eu dependo de um serviço secular, porque eu preciso manter família, eu preciso manter estudo, e assim, só posso dizer aos irmãos, aqueles que puderem crer, meu coração hoje está no evangelho, está na obra, é o que eu gosto de fazer, o Senhor colocou isso no meu coração, mas eu acabo não podendo atender todos que me solicitam em função dessas deficiências, dessas dificuldades. Então, aqueles que se sentirem tocados e que puderem confiar nisso, falem com Deus, né? Não tomem nenhuma decisão precipitada, falem com Deus a respeito, e Deus irá orientá-los nesse sentido, ok? Amados irmãos e irmãs, nós estaremos estudando sobre os 144 mil, é um tema muito polêmico, é um tema que gera bastante controvérsia, embora não seja um tema... assim, eu quero que prestem bastante atenção no que eu vou lhes dizer, irmãos, não porque eu creia ter luz que outros talvez não tenham, não, por nada disso, mas porque é muito fácil o inimigo tomar uma palavra, que às vezes a gente usa uma determinada palavra, as pessoas entendem errado pela cultura que tem, e por entender errado, imaginam que você está dizendo uma coisa que na verdade você não está dizendo. O irmão Marcílio usou algo aí que eu gostaria que tivessem realmente assim, levassem isso ao pé da letra. Eu falo o que é bíblico. Se eu errar, eu errarei falando da Bíblia, né? E nesse quesito, cada um julgue por si. Principalmente porque, repito, os 144 mil, embora não seja um tema eminentemente doutrinário, ele é sim uma doutrina, porém uma doutrina profética, porque ele tinha um tempo em que ele se estabeleceria, e isso é, de fato, uma doutrina dependente da profecia. Ou seja, não se poderia falar dos 144 mil antes que eles nascessem. Por isso o título, Nascem os 144 mil. Havia um tempo predito para o nascimento dos 144 mil. E as doutrinas que são pura e simplesmente doutrinas, elas não estão presas ao tempo. Desde que Deus implanta o homem na terra, ele começa a colocar leis e começa a suprir o homem com esse manual maravilhoso que é a Bíblia,
Porém, né, as doutrinas de Deus, elas são eternas. O Criador é eterno, as leis dele são eternas, porque manifestam o caráter desse Deus. As leis, de um modo geral, são baseadas, as doutrinas são baseadas nas leis do Senhor, e as doutrinas, claro, elas são ensinamentos claros na palavra de Deus. Repito, as doutrinas são ensinamentos claros da palavra de Deus. Então, por exemplo, sábado é claro, não é preciso interpretar, né? Quando nós lemos, por exemplo, qualquer mandamento, não se interpreta o mandamento, você toma ao pé da letra, ou seja, você toma exatamente como está escrito. Não assim, porém, com as profecias. E os 144 mil, como tem um ícone profético, como eles teriam um tempo apontado, obviamente é necessário alguma interpretação simbólica em função disso. Tanto é verdade que está num livro simbólico, em essência, que é o livro do Apocalipse. É por isso esse aspecto singular nessa doutrina, tá? Então, por isso, né, trazemos nascem os 144 mil, repetindo para que fique muito claro. Havia um tempo apontado na profecia em que eles realmente surgiriam, tá? Bom, considerando isso, né, e considerando com bastante atenção, quero também que os irmãos tenham em mente o seguinte: se nós anunciamos no Facebook esse estudo, imediatamente alguém colocou uma pequena frase lá dizendo o seguinte: não viajem como a maioria se achando, os 144 mil são os judeus, são o povo judeu. Tá? Então, para os irmãos verem como isso gera combate, como gera problema e tal. Eu não me preocupa o que dizem, não me preocupa o que falam, eu não posso, e nenhum de nós pode ser coagido, né, porque alguém diz que nós estamos viajando, não estamos viajando, porque nós temos uma regra única. A nossa regra é a Bíblia. É ela que se auto-interpreta. E é isso que procuraremos, pela graça do Senhor, fazer nessa noite, como estamos sempre fazendo, né? Nós somos chamados por Deus, e Deus não nos permite absolutamente achar. Se em algum momento nesse estudo nós colocarmos algo como opinião, é pura e simplesmente porque essa opinião é permitida em relação à profecia. Por exemplo, nós, hoje, temos opiniões a expressar na profecia, nunca na doutrina. Para quê? Para que, juntando o que eu estudei, o que o Marcílio estudou, o que o Gilberto estudou, o que Daniel estudou, o que irmãos estudaram, chegarmos a um consenso da profecia. Na profecia nos é permitido expressar a opinião, uma vez que estamos estudando o assunto ainda, uma vez que o assunto não está completo nas mãos dos servos de Deus, uma vez que Deus ainda está jogando luz sobre o assunto. E Deus, por vezes, dá ao olho, né? Lembre-se, nós somos um corpo de Cristo. Por vezes Deus dá ao olho uma visão, dá ao dedo um escopo, dá aquele que seria a boca outro, ou seja, ele vai completando o seu círculo, deixando a igreja de fato sábia, perfeita e pronta, para que agora, pela multiforme sabedoria de Deus, se revele de fato na igreja aquilo que Deus realmente quer quanto ao seu povo. O caráter de Cristo manifesto, etc, etc, etc. Então, lembre-se que é sobre esse escopo que estudamos. Bom, em primeiro lugar, por que nascem os 144 mil? O capítulo 7, que vamos estar estudando, a partir do versículo 1, diz: e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Depois de que coisas? Esse é o primeiro ponto a ser considerado. Se os irmãos observarem, vão ver que o Apocalipse 6, que já estudamos, e eu aconselharia aqueles que não viram, que por favor, para poder pegar o contexto do estudo, né, deem uma olhada nesse estudo, creio que vai ajudá-los, né. O estudo, irmãos, né, anterior, bíblico, ele diz basicamente no versículo 12:
Havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Este é o depois destas coisas, ou seja, Deus mostra claramente que um pouco antes haveriam sinais que ninguém poderia negar. Qualquer sinal milagroso que seja um sinal puramente espiritual, por exemplo, um sinal, claro que é um sinal espúrio, mas é um sinal. Perdão, irmãos, eu estou com tosse, por favor, me perdoem. Por exemplo, quando Fátima ou Maria ou esse demônio fazendo-se passar por Fátima aparece no céu, né, lá no dia 13 de maio, etc, 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 o diabo está dando uma interpretação profética ao capítulo 12 de Apocalipse. Este é um sinal. Né? Ele não é um sinal válido para nós, porque o diabo está tomando a profecia e está tentando dar o seu cumprimento a ela para enganar o povo de Deus. Mas ele é um sinal espiritual dentro do escopo de Cristo. Nascimento espiritual de Apocalipse 12 para nós, por isso coloco isso, né? É o nascimento da verdadeira igreja. Esse é o nascimento espiritual que somente aqueles que estão realmente, né, acompanhando os passos de Cristo no santuário, acompanhando os passos, né, daquilo que Deus tem revelado ao seu povo, é que poderão entender. Porém, existem sinais no céu, sinais na natureza que ninguém pode negar. Esse todo mundo vai ver. Né? Então, é exatamente o que aconteceu pouco antes de abrirmos o capítulo 7, né? Havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, aconteceu esse terremoto em Lisboa, 1755, as estrelas do céu caíram sobre a terra, aconteceu isso também em 1833, e pouco antes aconteceu também, no 19 de maio de 1780, aconteceu também, né, o sol, que de fato não daria a sua luz, se tornaria negro como saco de silício, conforme lemos no capítulo 12. O último dos sinais, repetimos, 1833. Então, daí nós temos o céu retirou-se como um livro que se enrola, todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, isso é a parte da profecia que ainda não se cumpriu. Lembrem que a profecia se cumpriu parcialmente no passado, ela não se cumpriu toda, se ela tivesse cumprido toda, Cristo já teria vindo. Então nós temos a profecia, né, cumprida de forma secundária. Isso é bíblico, já explicamos aqui como acontece isso da profecia se cumprir de forma secundária, que é o cumprimento parcial, né? Joel, né, nós vemos quando aconteceu ali no Pentecostes, apenas memorizando para que os irmãos tenham isso sempre de forma bíblica, tudo que dizemos, como foi dito aqui pelo irmão Marcílio, precisa ter evidência muito clara bíblica para que a gente não se perca. E ali, quando os discípulos começam a falar em línguas, as pessoas começam a ouvi-los a falar em línguas aí, né, eles estão bêbados, estão cheios de mosto, etc, etc, e Pedro diz, não, o que está acontecendo aqui é o que havia sido predito na profecia de Joel, os jovens terão visões, etc, 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 ou seja, né, e ele diz claramente, nos últimos dias, Joel diz, nos últimos dias acontecerá, não eram os últimos dias, segundo nós entendemos, né, porém, era um cumprimento parcial daquela profecia, embora não fossem os últimos dias, de fato estaria sendo dado um poder ao povo de Deus ali, prometido no livro de Joel. Cumprimento, repetimos, parcial. Deus conduz a história segundo, né, a sua mão, segundo o seu governo. E ele é ele quem determina o que se cumpre e o que não se cumpre, dentro das profecias que ele dá, claro, devidamente organizados dentro do seu tempo. As profecias que Deus estabeleceu vão se cumprir completamente da forma como ele disse, mas não da forma como nós queremos. Né? A profecia se cumpre no final, ou seja, o último cumprimento dela é que é pleno, é que é completo. Jonas vai a Nínive e diz, Nínive será subvertida. Deus havia dito que isso ia acontecer, Jonas vai,
prega que Nínive seria destruída, eles se arrependem, Nínive não é destruída, Jonas fica bravo, porque afinal de contas, que tipo de profeta eu sou? Deus me manda falar, eu vou lá, falo, não acontece, agora eu fico aqui como um falso profeta. Porém, 40 anos depois, veja que ele dizia, 40 dias e Nínive será subvertida, 40 anos depois, de fato, Nínive foi completamente destruída. Não foi destruída naquele então, porque se arrependeram, mas a profecia não falhou, tardou, parcialmente, mas não falhou, né? É fantástico ver a forma, e lembrem-se que dias em profecia é anos também. Então o dias se converte pelo arbítrio fantástico e sabedoria de Deus, né? Aquilo, claro, o profeta não entendeu, Jonas não entendeu também esse escopo, né, de um Deus que não falha, porém a profecia acabou se cumprindo, né? Aqueles que buscarem na história verão que é assim. Bom, isso mostra como Deus tem o controle absoluto da profecia na mão, como é fantástico a forma como Deus conduz todas as coisas. E é por isso que há tanto problema no nosso meio. As pessoas não compreendem o cumprimento parcial da profecia, as pessoas não compreendem a forma como Deus conduz a profecia, as pessoas não conhecem a Deus como deve se conhecer, porque a vida eterna, irmãos, ela não adianta querer inventar. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. Enquanto você não compreender essa doutrina básica do cristianismo, as portas das profecias não podem se abrir, irmãos. É como um degrau necessário. Se você não conhece o Deus que você serve, não há como esse Deus derramar luz sobre você. Não é porque ele não quer, é automático. No momento que eu conheço o meu irmão, quando ele fala alguma coisa, eu entendo o que ele está querendo dizer, porque eu o conheço. Eu sei que por mais que por vezes ele use uma palavra que aparentemente ela soa de uma forma, como eu conheço meu irmão, eu sei exatamente o que ele quer dizer com aquilo que está dizendo. Aqueles que não conhecem começam já a imaginar que ele quis dizer tal coisa, ou quis dizer outra coisa. Irmão, é assim que funciona. Então, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não adianta a gente querer conhecer as profecias, conhecer a palavra de Deus, se não conhecemos o autor delas. É preciso conhecer o autor delas para que a gente possa, de fato, entender o que ele está dizendo, principalmente nas profecias. Particularmente, me assusta demais quando nós citamos um texto bíblico, nem damos interpretação alguma, simplesmente citamos um texto bíblico quando alguém diz, não, isso não é assim. Você coloca o texto, mas que é exatamente contrário ao que a pessoa falou, mas claro como o sol, e a pessoa como que faz de conta que nem viu aquilo ali, né? E pasmem, não é que a pessoa não quer, ela simplesmente não consegue ver aquilo que está claríssimo aos olhos de qualquer servo de Deus, e de qualquer filho de Deus por vezes, né? E tenho percebido que a pessoa, muitas vezes, ela não faz isso porque não quer, ela simplesmente está incapaz de perceber aquilo que outros percebem. Por isso, a gente consegue ver hoje como Deus fantasticamente diz através de seu filho que de fato, né, se não for pelo espírito dele, né, não tem como compreender. Por isso soprou sobre os seus discípulos, né, do seu espírito, abriu-se-lhes o entendimento para as escrituras, né? Se nós não tivermos o espírito de Deus operando em nós, de fato será impossível que a gente compreenda. E Cristo tem de fato revelado aos seus pequeninos. Voltando então com essa pequena introdução sobre esse tema, né, nós vamos encontrar, de fato, os versículos 15 e 16 e o 17 como algo que, de fato, não aconteceu, pelo menos não como imaginamos que deveria acontecer. Vejam, e os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esse texto, irmãos, ele tem, eu quero que prestem muita atenção nisso, irmãos, ele tem um cumprimento futuro, não se discute. Mas se nós prestarmos atenção no texto e analisarmos sempre de forma bíblica, nós vamos ver como Deus conduz as coisas. Prestem atenção, amados irmãos. Diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono.
Por que esse termo? É para entender exatamente um primeiro momento em que isso está acontecendo. Voltem, por favor, um pouquinho, voltem para o capítulo 5 em que estamos, capítulo 5 do livro de Apocalipse, obviamente, capítulo 5, tá? Versículo 1, que é dito: vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com setas. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Isso é o capítulo 5, irmãos. Mostrando que o cumprimento disso, existe um cumprimento anterior àquele que nós imaginamos que é pura e simplesmente a última vinda de Cristo, né? E se voltarem no capítulo 4, vão ver a mesma coisa. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Esses dois textos não estão aí por acaso, estão tentando nos focar ao tempo. É como se nesse momento nós disséssemos assim: eu fui até a casa do Marcílio, nesse exato momento, 9 horas e 47 minutos, e vi o Marcílio assentado na frente do computador. E o relato leva os irmãos a entender que o Marcílio estava sentado na frente do computador para mostrar o tempo em que estou revelando isso, né? Um estudo mais profundo, um cuidado maior, uma visão maior ao assunto, veria que o Marcílio está na frente do computador no dia, né, 12/8, e participando de um hangout. Me entendem, irmãos? Por isso é que o tema diz assentado sobre o trono. Por isso é que é dito que ele estava assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, mostrando que haveria aqui uma profecia sendo cumprida de forma também parcial, antes da última vinda dele, certo? Fazendo um link com Apocalipse 5, tá? Então, depois destas coisas, depois do sinal de 1755 do terremoto, depois do sinal de 1780 do sol que não daria sua luz, depois de 1833, que foi o último sinal, que era o sinal das estrelas caindo sobre a Terra, que aconteceram, né, principalmente em Massachusetts. Os jornais seculares narraram isso, os irmãos podem procurar, inclusive na ordem certa que Deus havia previsto. E aí nós vemos que aparece aqui alguém assentado sobre o trono. Vamos estudar Daniel 7, vamos estudar Daniel 9, vamos ver Apocalipse 5, mesmo vamos ver que se estabeleceu um juízo. E de fato, irmãos, aqui não tem doutrina adventista, por favor, irmãos, isso é Bíblia, né? Se o adventista diz que há um juízo e ele é ancorado pela Bíblia, amém. Se o adventista diz que há uma trindade e ela não é bíblica, fora com ela. Não se trata aqui, irmãos, de ser uma doutrina adventista ou ser uma profecia adventista, não, tem que ser bíblica, né? Seja uma criança de 8 anos de idade, seja uma igreja pentecostal que ensine que Cristo é o Filho unigênito de Deus, amém, nós vamos aceitar. Entende, irmão? Nós temos que aceitar aquilo que é bíblico, não importa de onde vem. Deus pode dar luz a quem Ele quiser, certo? O que nós precisamos é fundamentar biblicamente e não criar preconceitos em cima de igrejas. Ah, mas isso é doutrina adventista. Não existe doutrina adventista, existe doutrina bíblica. E seja adventista, seja batista, seja pentecostal, seja quem for, que traz a lume um assunto bíblico, comprovadamente bíblico, né? Nosso dever é estudar e aceitar. Se não tem luz, fora com ele. Bom, tendo isso, irmãos, em mente, vejam que o tempo então que temos é seguramente depois do último acontecimento da natureza, 1833, repito, seguramente, porque isso foi um caso único, nós não tivemos mais chuva de estrelas dessa natureza, né? E logo depois, então, nós temos 1844 como uma profecia fundamentada na Bíblia, segundo Daniel 9, tá? Então nós temos, ainda que nós não queiramos estudar a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que é bíblica, irmãos, né? Porque alguém diz, não, isso aí não se cumpriu. Bom, então mostrem como se cumpriu. Alguém tem que mostrar um outro cumprimento, porque é bíblico. Se está errado o cumprimento que damos das 2.300 tardes e manhãs, alguém nos apresente outra, porque até hoje ninguém apresentou uma outra profecia de forma contumaz, biblicamente, como tem sido feito, pelo menos, né, como nós temos procurado fazer aqui, mostrando passo a passo os 7 períodos proféticos dessa profecia, cabalmente registrados. Agora, voltando ao assunto sempre, para que a gente deixe isso muito bem estabelecido, né? Depois destas coisas, depois deste tempo
Vamos colocar aqui o último sinal da natureza, 1833. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós vamos ver aqui que são 4 anjos. Ah, esses são os anjos X, são os anjos Y? Não, são os anjos que a Bíblia deve interpretar. Então, prestem atenção sempre, irmãos, em cada detalhe, porque são muitos detalhes proféticos, né? Aqui diz claramente, tá? Claramente, depois dessas coisas, vi 4 anjos. Depois de 1833, eu vi 4 anjos, ok? Quem são esses 4 anjos, irmãos? Né? Vamos ver se a Bíblia, porque a Bíblia tem que responder, né? Vamos para Apocalipse capítulo 14, e os irmãos vão ver o seguinte, como isso está intimamente ligado, porém sempre respeitando o escopo do nascimento dos 144.000 e o amadurecimento deles. Vamos lá, capítulo 14. Olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião e com ele 144.000. Veja que nós temos o mesmíssimo escopo. Nós temos os 144.000 em Daniel 7, em Apocalipse 7 e temos os 144.000 em Apocalipse 14. Tá? Por isso estou vindo para cá. Apenas para mostrar o seguinte, né? Com ele 144.000, que tinha em sua testa escrito o nome dele e do seu pai. Se os irmãos prestarem atenção, os irmãos vão observar, ponto número 1, 14:6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu. Anjo número 1. Versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo, anjo número 2. Versículo 9, seguiu o terceiro anjo, para que não fique dúvida, certo? Terceiro, tivemos o segundo e tivemos o primeiro. Agora ele diz o terceiro, para que não fique dúvida, né? O terceiro. E, pulando agora para o Apocalipse 18, 1 e 2. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder. Então, são 4 anjos. São esses os 4 anjos que são mensageiros, irmãos. Então, nascem os 144.000, nascem os mensageiros que são comparados aos anjos de Deus. Agora, claro, existe um escopo aqui, claro, agora, lembrem-se, não são anjos que descem do céu que vão pregar as mensagens, irmãos, são pessoas. Errais não conhecendo as Escrituras, porque no céu não se casam e não se dão em casamento, mas sereis como os anjos de Deus. A palavra de Deus apresenta os mensageiros de Deus, que saem com poder, como anjos dele. Então, nós temos aqui os 4 anjos já relatados, que seriam os 144.000 aqui, simbolizados pelos 4 anjos, que dariam literalmente, né, as 3 mensagens angélicas ao mundo. Por isso, né, a nossa mensagem é uma mensagem que, de fato, ela deve, irmãos, alcançar o povo de Deus, deve alcançar as pessoas que realmente, né, precisam conhecer essas mensagens, mas a identificação desses anjos ou mensageiros se torna muito mais fácil quando nós percebemos a missão deles, certo? É a melhor forma de poder, de fato, entender isso. Então, vejam que está intimamente ligado Apocalipse 7 com Apocalipse 14, pelos 144.000, que são os 2 capítulos que falam deles, pela missão e pelo tempo da profecia que estamos estudando. Então, não há como negar esse nascimento profético dos 144.000 e tampouco pode-se negar que os 144.000 têm a mesmíssima missão desses 4 anjos, uma vez que eles são relatados como esses 144.000, tanto aqui em Apocalipse 7 como em Apocalipse 14. Vamos seguir. Depois dessas coisas, ou seja, eles só nascem depois do período de 1833, certo? Somente depois do último sinal que nós vemos na natureza, certo? Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Lembre-se, a terra não tem cantos, está mostrando apenas que o evangelho será pregado a
todo mundo, então virá o fim. Esses cantos, obviamente, eles são representados por isso, né? Norte, sul, leste e oeste, retendo os 4 ventos da terra, retendo as lutas, retendo as comoções, retendo as guerras da terra, retendo as doutrinas, tá? Retendo as doutrinas falsas, levados por todo o vento de doutrina, que vieste a ver no deserto, quando se falou de João Batista, vieste ver um caniço agitado ao vento. Vocês acharam que encontraram uma pessoa que se agita por todo vento de doutrina, que é levada por todo vento de doutrina. Lembre-se que a nossa missão é a missão comparada à de João Batista, que por sua vez também é comparada à mensagem de Elias, certo? Nós somos os Elias modernos, ou devemos ser os Elias modernos, nós devemos ser o João Batista moderno. Lembre-se que a missão era a mesma, certo? Então, imediatamente, nós vemos, né, depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, número 1, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma, tá? Então, em primeiro lugar, irmãos, se nós vamos para o Apocalipse capítulo 13, nós vamos encontrar uma nação, né? 13:11. Vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como dragão. Terra, nos Estados Unidos, na profecia, Apocalipse 13, não vamos abrir aqui toda ela, apenas por enquanto, se puderem pela fé aceitar. Terra aqui é simbolizada, a besta que sobe da terra é os Estados Unidos da América e a besta que sobe do mar é o papado. Então, como os Estados Unidos da América é a primeira nação que será assolada de fato pelos juízos de Deus, porque dela partirá o decreto dominical, ali é que se segura em primeiro lugar, porque é a primeira que vai sentir essa ira. Então, ela, a terra, os Estados Unidos da América, como essa nação, é a primeira que é preciso que os anjos segurem, né? Porque de fato já está como que no tempo profético já está reservado os Estados Unidos para ser açoitada realmente, porque ela, com toda a luz que teve de Deus, ela finalmente será a primeira a voltar-se completamente contra Deus quando decretar o domingo como um dia de guarda, obrigando inclusive os servos de Deus a que guardem o domingo. É preciso que esses anjos segurem realmente. Então, todos, leia-se assim: enquanto houverem servos de Deus, enquanto houverem 144 mil nos Estados Unidos da América, enquanto essa mensagem for levada lá, será seguro essa ira, ok? Então, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, uma vez segurado os Estados Unidos da América, que é o primeiro, depois nem sobre o mar, né? Apocalipse 17:15, porque depois o decreto começa nos Estados Unidos da América, mas depois ele vai alcançar todos os povos. Por isso, Apocalipse 17, no versículo 15, disse-me: as águas que viste, né? Águas são, um mar é ajuntamento de águas, né? O mar, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, o mar são os grandes ajuntamentos de pessoas, são as grandes cidades, né, aqui estabelecidas. Então, não deixe que aconteça nos Estados Unidos, segura para que, por enquanto, ainda não aconteça no mar, nem contra árvore alguma. Note que fantástico, né? Primeiramente, né, o juízo começando por aquela que deve, então segura por enquanto. Depois, segura porque o decreto passa a ser universal, não como decreto universal, mas ele começa a atingir todas as outras nações e ele passa então a ser, né, basicamente universal. Por isso segura também do mar agora. E finalmente, nem contra árvore alguma. Árvore também, claro que estamos falando da profecia de forma simbólica, porque a literal não tem erro, né? Segura sobre a terra, nem sobre o mar. Qual seria o problema de segurar, né, o vento sobre o mar? Nenhum. Vento no mar, por mais que ele, né, nós sabemos que o vento pode haver uma comoção de um maremoto, de uma onda gigante que pode ser movida pelo próprio vento também, não apenas por um abalo sísmico, né? Mas, em princípio, nós estamos pegando diretamente a simbologia, que é a mais difícil, porque a literalidade, né, ela não gera problemas para nós, né? Então,
nem contra árvore alguma. Que são árvores? Finalmente, né, você tem os ajuntamentos de povos, e finalmente você tem pessoas, literalmente, né? 10 mil serão abalados, 10 mil serão abalados, 10 mil cairão à tua direita, mas tu não serás abalado, né? Então, árvore, Marcos, capítulo 8, versículo 24, Marcos 8, versículo 24, para aqueles que gostam de anotar, sempre é bom, né? Marcos 8, 24, profeticamente, nós vamos encontrar, né? Versículo 24, levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Árvore em profecia são pessoas, irmãos, né? Então, finalmente, segura para que não se atinja, né? A nação primária, por onde começa o juízo, segura, né? Porque se estende agora para o mundo, e finalmente, né? Onde houver pessoas, deve segurar também para que não haja esse problema, né? Bom, aí nós vamos encontrar também, tá? Nós vamos encontrar também, seguindo na profecia, no capítulo 2, vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Esse, obviamente, né, é o anjo que está incumbido, de fato, né, de selar o povo de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 8, livro de Isaías, capítulo 8, deixa eu só abrir aqui, eu gosto de ler na Bíblia, porque aí os irmãos também... Isaías 8, só um pouquinho que está soltando aqui o microfone. Isaías 8, no versículo 16, é dito de forma assim bastante clara: liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. O selo tem uma ligação íntima com a lei de Deus, né? Então, vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Este selo está intimamente ligado à lei de Deus, veja que é dito aí com bastante clareza, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Bom, mas espera aí, então quer dizer que finalmente está sobre os 144 mil o poder de danificar a terra e o mar? Sim, está. Como? Da mesma forma que estava sobre Moisés também o poder de danificar a terra e o mar. Mas como assim? Como entenderíamos isso? O poder está em reter as pragas que cairão. Enquanto as 2 testemunhas de Apocalipse 11, enquanto aqueles que são os servos, como Moisés e Elias, iniciam o seu trabalho de reta final. Por isso, Apocalipse 7 apresenta um grupo de 144 mil e Apocalipse 14 apresenta um outro grupo de 144 mil. Não quero confundir ninguém, irmãos. O que quero apresentar aqui, e nós vamos solidificar isso com clareza, não é que são 2 grupos. Quando digo outro grupo, quero que entenda que é como se nós tivéssemos um grupo literal e um grupo simbólico. É isso que quero entender. Vejam que há uma luta muito grande hoje. É literal, é simbólico, como é que é isso, como é que não é isso? Nós vamos ver que existe uma aplicação simbólica e uma literal para esses 144 mil, e por isso que nós temos que ter muito cuidado, bem devagarinho, para que não haja dúvida sobre esse assunto, que por si só já é um assunto que gera bastante conflito, né? Então, apenas com isso por enquanto. Vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Esse selo, e vejam, não é que é a lei, não é que é a lei, está intimamente ligado à lei, por isso dizemos, sela a lei. Certo? Então, se está dizendo sela a lei, não está dizendo que a lei é o selo, mas está mostrando que está ligado à lei, certo? Então, tinha o selo do Deus vivo, clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Apenas pensem, como é que o poder estava, por exemplo, em Moisés? Pragas, né, que caíam sobre a terra. Como era isso, né?
o Moisés ia até o faraó e dizia, olha, vai acontecer tal coisa. O faraó não aceitava e estava em Moisés o poder de deter essas pragas. Veja que ele diz assim, ó, não deixa, não segura, né? Então, por que o faraó simplesmente não matava Moisés com toda a raiva que ele ficou de Moisés? Porque ele sabia que se ele matasse Moisés, as pragas não paravam mais, as pragas estavam caindo, e então ele dizia, Moisés, vai, ora ao teu Deus para que cessem as pragas. Quando Moisés ia orava, as pragas cessavam. Não adiantava o faraó orar, não adiantava os egípcios orar, não adiantava ninguém mais orar. Deus havia dado o poder sobre Moisés. Este poder será dado novamente ao povo de Deus. Haverá duas testemunhas, Apocalipse 11, as testemunhas que são representadas pelos castiçais, as testemunhas que são representadas pelas oliveiras, né, também há uma simbologia ali, que nós vamos estudar futuramente, daqui a pouco vamos estar lá, e isso, obviamente, mostra que existe um tipo de poder para aqueles que irão para a reta final como Elias. Lembre-se que Elias não morreu, Elias representa os 144 mil que não passam pela morte, os 144 mil final, o cumprimento final dos 144 mil, e Moisés representa também simbolicamente os 144 mil iniciais. Porém, na reta final, nós vamos ver que Moisés também tem um outro escopo profético, uma vez que Moisés desce à sepultura. Por isso dizemos que existem aqueles que em 1833 nascem, ou seja, né, mais precisamente a partir de 1844, meados de 1833, um pouco para frente, com o último sinal, e temos também os 144 mil que nascem nos cumprimentos proféticos finais de Apocalipse 14, conforme vamos ver um pouco mais à frente, certo? Bom, por enquanto apenas quero que tenham isso em mente para devagarinho a gente avançar, tá bom? Então, em primeira instância, né, nós vamos encontrar o versículo 3 dizendo não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até. Então existe um tempo. Não, por enquanto não. Até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então, enquanto nós não selarmos na testa os servos do nosso Deus, não vai poder cair esse tipo de praga. Por quê? Porque existe um grupo que precisa ser de fato selado, não apenas para ter o selo do Deus vivo, como vamos ver mais à frente, mas para poder resistir às pragas que vêm. Então, se eles não fossem selados com o selo do Deus vivo, os servos do nosso Deus, nós vamos ver mais à frente esse selo do Deus vivo, lá na frente, em Apocalipse 14, obviamente que se eles não fossem selados assim, eles não resistiriam às pragas e morreriam todos. No momento que você é selado com o selo do Deus vivo, pode estourar uma bomba dentro da tua boca, nada mais te acontece, porque Deus agora colocou sobre você o selo dele, o Deus imortal, o Deus que não conheceu a morte. Então você não morre mais. 10 mil caindo à tua direita e você não ser abalado, pode ter certeza que tem que ser uma coisa muito violenta. E você não vai ser abalado. O que estamos falando, claro, é sempre de forma assim muito voltada para o aspecto da fé, não no entendimento, mas para o aspecto da fé, de poder entender que Deus pode realmente te manter vivo no meio de uma jaula de leão, Deus pode te manter vivo onde Ele resolver te manter vivo, né? As cenas finais apresentarão realmente aquilo que Deus prometeu. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. As pessoas ficarão apavoradas com a forma como Deus vai conduzir o seu povo. Né? Não haverá dúvidas, eles olharão e saberão, ali está um servo do Deus vivo. Se eles vão aceitar ou não é outra coisa, mas ficará muito claro para eles, assim como era muito claro que Elias era um servo do Deus vivo. Tanto que na batalha do Armagedon, na batalha do Carmelo, né, haviam 400 profetas falsos, haviam 400 pastores falsos ali, enganando o povo todo, e ele disse, vamos deixar bem claro quem serve a Deus e quem não serve. Note que o que aconteceu ali não foi uma brincadeira, Deus literalmente derramou fogo do céu, fogo dele, não era um fogo comum, né? Era um fogo que de fato deixou muito claro, né, quem era o servo de Deus ali. Isso vai ficar muito claro para que as pessoas tomem sua decisão final. Então, versículo 3, novamente, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Os servos do nosso Deus não é o que eu acho, não é o que eu penso.
Já falamos disso, mas é muito importante a gente solidificar isso com muita clareza. Quem são os servos de Deus, irmãos? Ah, eu acho que não, eu acho não. O que está escrito? Os servos do nosso Deus são aqueles que a Bíblia aponta como servos dele. Livro de Isaías, capítulo 56, livro de Isaías, capítulo 56, versículos 4 a 7, mostra quem são os servos. Veja que ele diz agora, né? Até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. O anjo já desce agora para selar. Ele já sabe quem são os servos de Deus, ok? Por quê? Porque eles têm uma marca distintiva, tá? Então, o que acontece? Capítulo 56 diz, né? E aqui também resolve bem fácil a questão de se são judeus literais ou não, tá? Vejam o texto e nós vamos entender isso de forma clara. Lembrem-se, depois dessas coisas, capítulo 7 de Apocalipse, para que fique muito claro, depois dessas coisas de 4 anos que estavam sobre os 4 cantos da terra, tendo os 4 vezes da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo voar do Deus vivo, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Isso tem que ficar muito claro, irmãos, muito claro. Os 144.000, em primeiro lugar, eles estão entre os servos de Deus. Não são santos e não são filhos de Deus. São entre os servos. E um servo quem é? É exatamente o que diz ali, né? O texto de Isaías diz: porque assim diz o Senhor. Não discuta. Quer discutir? Vai discutir com o Senhor, não comigo. Né? Assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada. O que agrada ao Senhor? Que guarde o sábado. E abraçam o meu concerto. Também por quê? Porque há outros. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros, não é nem no átrio, é dentro dos meus muros, um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Que nome pode ser melhor do que filhos e filhas? Servo, na economia divina. Já vamos ver por quê. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Que mais? E aos filhos dos estrangeiros. Bom, aqui derrubou por terra a ideia judaica. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Quem? Todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei aonde? Ao meu santo monte, não é um local qualquer, não é o ato, repito, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Há uma literalidade e há uma simbologia, sem discussão. Mas isso é o que a palavra de Deus diz. Então, isso, repito, derruba por terra toda a ideia. E outra coisa que deve derrubar por terra a ideia. No próprio texto que vimos lá, do menino que escreve lá no Face, né, é o povo judeu. Vamos deixar que a Bíblia explique se é o povo judeu ou não. Filipenses capítulo 2, 5 a 7. Filipenses 2, 5 a 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja que é dado um nome diferente. Sendo em forma de Deus, né? Porque ele tinha a forma de Deus? Porque era filho de Deus, né? Lembrem-se que Nabucodonosor disse: não jogamos 3 na fogueira, como é que vejo 4 e um deles tem o quê? A forma de um filho de Deus. Tudo que ele podia detectar era a forma ali. Mas sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esse é o nome mau. Agora veja, achando-se e se achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, ou pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ou seja, resumindo a história, você passa a ser um filho de Deus, como Cristo era um filho de Deus, mas escolhe ser um servo como Cristo escolheu. Assume a forma de servo como Cristo escolheu. Vai ser dado um nome maior do que o de filho e filha. Como Cristo vai herdar um nome maior.
O nome de Jesus, né, apresentava ao mundo o Salvador. O nome Emanuel, que é o nome que ele de fato herda por excelência, ao manifestar completamente o caráter do Pai, é um nome acima do nome de Salvador, porque é um nome que, pura e simplesmente, é o nome que o apresenta como aquele que é igual ao Pai. Deus conosco. Isso, irmãos, é muito, mas muito mais importante e muito acima como nome. Mas recebeu esse nome, por quê? Porque sendo filho, escolheu servir, escolheu ser um servo. É como nós que aceitamos a Cristo um dia, passamos a ser filhos de Deus, mas escolhemos por iniciativa própria ser servo. E um servo só é servo se guarda o sábado. Se não guarda o sábado, não é servo, segundo a palavra de Deus. Ok? Bom, nós encerramos aqui, num primeiro momento, uma vez que estamos aí com 10 horas e 20 minutos praticamente, encerramos a primeira parte do nosso estudo, e aí, na próxima sexta-feira, pela graça de Deus, continuamos com o mesmo, indo devagar, com calma, com paciência, como temos feito. Irmão Marcílio, é contigo, meu amado. Perfeito, ok. Bom, não sei, Rogério, eu acho que não há questionamentos, né? Algum irmão, eu acho que o Júnior fez uma colocação aí sobre Apocalipse 13, se eu não me engano, se o irmão puder ver isso aí, acho que ele fez uma pergunta lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Marcelo, ele perguntou de quem é a voz de Apocalipse 14:13, se não me falha a memória. Isso. De quem é a voz do céu de Apocalipse 14:13? Vamos pegar o texto lá para a gente dar luz nessa. Perdão, irmão, só para... só um pouquinho, tá, irmãos? Apocalipse 14:13? 13, eu estou colocando aí. Ouvi uma voz do céu que me diz: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Quem é o Espírito aqui? Ah, você está perguntando, Rogério? Não. Quem os irmãos acreditam que é o Espírito aqui? Vai, É Robson. o espírito de profecia, irmão Rogério? Veja, é o Espírito de profecia, sim, mas aqui há um ser que fala isso. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse os seus trabalhos e as suas obras o sigam. Né? Irmãos, Espírito de Cristo, né? Ah, ótimo, amém, ok? É isso exatamente que a gente quer colocar. Lembre-se quem é o Espírito que tem advertido a igreja. Isso diz o amém, isso diz a testemunha fiel e verdadeira. É pelo seu Espírito que Cristo trabalha na igreja hoje. Essa é a voz de Cristo falando ao seu povo, certo? Ok? Por isso ele traz como, sim, diz o Espírito, para descanso dos seus trabalhos. Mostrando que, obviamente, né, esses homens aqui que passam a morrer, né, bem-aventurados no tempo da profecia, eles são apresentados exatamente como esse povo que morre no Senhor, ok? Quando a gente lê Apocalipse 14:13, a gente vai ver que eles morrem por ter defendido a verdade e morrem por conta da besta. Então a batalha é entre quem? Entre a besta e o cordeiro. A besta diz: vou matar, e Cristo diz: não se preocupem, bem-aventurados são vocês que morrem no Senhor, ok? Quem revelou o Apocalipse não é o Espírito de Cristo? Né? Sim, então, o Espírito de Cristo. obviamente, esse Espírito é o de Jesus, né? Amém, muito bem, claro, porque Cristo é que pelo seu Espírito revela, né, a profecia ao seu povo. Lembre-se que ela parte de Deus, né, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, mas Jesus, ele revela isso pelo seu Espírito ao seu povo, tá bem? Irmão Rogério, tem a Lúcia Maria, pergunta: irmão Rogério, o que não devo fazer aos sábados?
Irmã Lúcia, não é o que a irmã não deve fazer no sábado, é o que a irmã deve fazer no sábado, minha amada. Lembre-se que a Bíblia, as pessoas inclusive atacam hoje o povo que guarda o sábado, né? Em função de que, veja que o argumento que o inimigo tem usado contra o povo de Deus hoje é: Jesus fazia isso, Jesus fazia aquilo, Jesus fazia aquele outro. Amém? Vamos fazer o que Jesus fazia. Visitar os doentes, irmã, visitar as pessoas que precisam de ajuda, pregar o evangelho, levar os filhos, levar os amigos no zoológico, ver os animais que Deus criou, estudar, né, como Deus criou cada um deles, ir ver a natureza, ver como Deus criou tudo aquilo por nós. Quer dizer, não adianta ir no zoológico para comer pipoca, me perdoem assim, sinceridade. Nós vamos para contemplar a criação de Deus. Lembrem-se que no 7º dia Deus coroou a sua criação. No sábado, Deus falará ao seu povo de uma forma toda especial através da natureza. Então nós precisamos aproveitar os dias. Então, hoje, né, a irmã gosta, vou aproveitar hoje e vou visitar os doentes. Amém. Vou aproveitar hoje e vou levar minhas crianças para que elas entendam como o sábado pode ser um dia deleitoso, né? Então vamos levar no zoológico, vamos levar em coisas que elas possam aprender com Cristo. Ela vai olhar a girafa, vai dizer: olha o pescoção da girafa, como Deus fez isso, sabe por quê? Porque a girafa gosta de comer as folhas que estão lá no alto, então Deus tinha que dar um pescoço comprido para ela poder encontrar o alimento que ela precisa lá, enfim, e assim vamos a cada caso. Viu o leão? Sabe por que o leão Cristo é chamado de leão da tribo de Judá? Porque o leão é o mais corajoso que tem, ele é o rei da selva, né? Cristo é o nosso rei, rei de reis, senhor de senhores, ele é o mais corajoso, ele é o verdadeiro herói, enfim, né? Creio que Deus vai dando sabedoria a cada um para poder mostrar a criação e como Deus se revela através dela a cada um de nós. Os 144 mil, pergunta o irmão Celso, né? Os 144 mil selados no tempo do fim não irão conhecer a morte. Os selados no fim do tempo do fim, não, tá? Os selados no tempo do fim conhecerão. Muitos deles já conheceram a morte, inclusive, como vamos ver mais à frente, tá? Estas são uma das duas testemunhas. Elias, no caso, amém. Sim, desde que se considere os 144 mil do fim do tempo do fim, tá? E não os do tempo do fim. Daniel coloca o fim do tempo do fim também, tá bom? A gente vai vendo isso devagarinho, né? Tá bom, meus amados? Ok. Bom, vamos encerrar o estudo. Nós voltamos na próxima sexta-feira, se assim Deus permitir, com a segunda parte de Apocalipse 7, com nosso querido irmão Rogério Buzzi aí, o Robson Lira na sala com a gente também. Vamos orar. O irmão Rogério acho que faz uma oração para nós encerrarmos essa primeira parte do estudo aí. Amém, amém. Vamos então orar, meus amados irmãos e irmãs. Bondoso Deus que nos altos céus habitas, nós queremos agradecer imensamente ao Senhor pela Tua palavra. Queremos agradecer ao Senhor por este grupo maravilhoso que o Senhor tem chamado. Queremos agradecer por aqueles que um dia se unirão a nós estudando a Tua palavra. E queremos te pedir, Pai, que não cesse de derramar luz sobre o Teu povo. Nós precisamos, Pai, do Teu entendimento. Nós precisamos, Pai, de clareza nas coisas que o Senhor tem revelado ao Teu povo. E nós precisamos também do poder que só o céu pode nos dar. O poder que somente o Senhor pode dar. Em nós, Pai, como mensageiros, está apenas o compartilhar aquilo que o Senhor bondosamente nos dá. O poder para convencer as pessoas da verdade, ele reside, Pai, no trabalho do Teu Espírito. Nós sabemos que é o Teu Espírito que convence da justiça, é o Teu Espírito que convence do pecado e é o Teu Espírito que convence do juízo. Então, aquilo, Pai, que temos procurado apresentar às pessoas, possa o Teu Espírito trabalhar poderosamente no coração de cada uma delas, não só daquelas, Pai, repetimos, que estão aqui conosco neste momento, aqueles que ouvirão daqui a pouco o Hangout e aqueles que futuramente ouvirão. As palavras estarão registradas nesta tecnologia fantástica que o Senhor criou, de poder fazer com que a Tua mensagem chegue a todos os cantos do mundo, como o Senhor havia prometido, Senhor, de uma forma que nós nem imaginaríamos um dia que o Senhor pudesse fazer. Hoje a internet está aí, né? Os anjos de fato voam pelo meio do céu, as ondas estão levando o Teu Evangelho por todo lado, as pedras estão falando, Senhor, de uma forma fantástica, e nós Te agradecemos, Pai, por tudo isso. Te pedimos que o Senhor dê sabedoria, entendimento a cada um de nós, e Pai,
todos esses amados irmãos e irmãs que o Senhor tem despertado para a verdade presente. Pai, não abandone nem um segundo. O Senhor sabe como essas pessoas têm lutado, como essas pessoas têm tido dificuldade, mas o Senhor sabe, acima de tudo, Pai, que o Senhor tem tudo sobre a tua mão, o governo todo está sob o teu controle, e nós aceitamos mansamente, Senhor, aquilo que o Senhor nos dá. Nós te pedimos que o Senhor dê um excelente sábado a todos os nossos irmãos, a nossa querida irmã Lúcia Maria, que tem dúvidas ainda sobre o sábado. Pai, mostra em primeiro lugar a ela que tu a ama, e a ama muito mais agora que ela resolve realmente agradar ao Senhor guardando o sábado. E que o Senhor possa dar a ela sabedoria dia a dia, Senhor. Quem sabe ela devagarinho consegue evitar, Senhor, fazer coisas que o Senhor prefere que ela não faça, mas que ela faça tudo com ordem, com sabedoria, acima de tudo buscando agradar a Ti, Pai. Que ela possa descansar inteiramente neste Teu santo dia, sabendo, Pai, que gradativamente ela vai aprendendo cada vez mais a fazer aquilo que Te agrada. Em nome de Jesus, Pai, é que oramos e pedimos. Amém. Amém. Bom, amados irmãos, uma excelente noite a todos, muito gratos pela paciência de todos que nos ouviram, irmão Marcílio, irmão Robson, todos os irmãos aí, não vou citar o nome de todos, Deus os conhece um a um, Ele os tem gravado na palma da mão dele, que Deus os abençoe grandemente, meus amados. Ósculo santo a todos. Amém. Amém, Rogério. Deus abençoe. Irmão Marcílio, Deus abençoe. Amém. Boa noite a todos, boa noite, irmão Rogério, irmão Robson, obrigado mais uma vez, Robson, por estar presente conosco aqui. Deus abençoe o irmão. Boa noite a todos, nós voltamos então na sexta-feira que vem, se Deus assim permitir, com a segunda parte desse estudo. Fiquem todos com Deus, bom sábado aí para todos vocês aí. Até lá.